nativa do continente asiático e ela se tornou nociva. A doença é causada pelo vibrão da cólera, que tem como sintomas diarreia, tosse e hipotermia. Se um pouquinho do vibro cair no intestino delgado, num instante imagina ele se dividindo bem rápido. Por meiose, se dividindo a imensa curva do intestino, que ela foi viajando Havaí, Pequim e Istambul, se transmitindo no branco, navegando pelo rio e mar, num beijo azul. No Nordeste, ela infectou mais de 100.000 habitantes, tudo em volta, transmitindo a doença pelo esgoto. Basta imaginar este eufemismo sereno e lindo no céu de pé. É só se isolar. E o resultado foi mais de 1.000 mortos, com alguns maus amigos, a chuva e o clima na vida. De uma América a outra, pessoas morrendo nas ruas. Gira um simples compasso, por ele eu calculo o mundo. Um menino caminha e logo após chega ao muro, e logo em frente a esperar pela gente o futuro. A sétima pandemia de cólera teve seu início em 1961, quando a bactéria Vibrio cholerae excedeu os limites de sua região epidêmica em Celebes, na Indonésia, e estendeu-se para os demais países da Ásia Oriental, e devido à dinâmica das populações e os fluxos migratórios, logo atingiu os demais continentes. Foi introduzido na América Latina através do litoral peruano, atingindo posteriormente o Brasil, que teve seu primeiro caso confirmado em 1991, no estado do Amazonas, nos municípios de Benjamin Constante e Tabatinga, ambos fazendo fronteira com Colômbia e Peru. A partir desse momento, se dissipando no país e nos demais países da América Latina. A cólera ela é uma doença que ela ataca o intestino delgado. A cólera ela é causada por estripes da bactéria Vibrio cholerae. A cólera, muitas vezes, ela pode apresentar sintomas muito graves, mas ela também pode apresentar sintomas medianos e não apresentar sintoma nenhum. O vibrão da cólera ele é chamado de gram-negativo. Esse vibrão ele tem um formato de uma vírgula e ele tem cerca de 1 ou 2 micrômetros de tamanho. Esse vibrão ele vive nos mares e oceanos. São um grupo tão pequeno que eles não causam infecções. Os sintomas da cólera eles podem ir de uma simples diarreia, dores, náuseas e vômitos, hipotensão, taquicardia e hipotermia. A transmissão da cólera ocorre por água contaminada. Essa água contaminada também pode passar para o alimento. O alimento contaminado também é um grande causador da transmissão da cólera. O diagnóstico da cólera ele pode ser realizado por meio fecal ou retal, com a amostra de fezes ou urinas. E muitas das vezes um próprio conhecimento dos sintomas pode facilitar muito esse processo. A prevenção da cólera ela pode ser feita por uma boa higiene pessoal. Pode ser feita também por uma boa purificação da água, que geralmente pode ser feita com cloro. A cólera em si, ela também pode ser transpassada de moscas a alimentos, então temos que evitar o contato dos nossos alimentos com moscas. Também temos que proteger os doentes dessas moscas, temos que deixar eles em lugares isolados, em lugares purificados e limpos. O tratamento da cólera acontece com a reidratação do paciente. Essa reidratação ela pode ser por meio de líquidos normais, por solução oral, ou líquidos ou fluidos de solução de reidratação. São líquidos que possuem proteínas específicas para pessoas com a cólera. Então, eu vou falar sobre a pandemia de cólera do século XIX e suas consequências. A pandemia de cólera teve seu apogeu no continente asiático, como hoje em dia é a pandemia do coronavírus.
teve seu início na região da Índia, se alastrando principalmente para a região do Império Britânico. Só em Londres, mais de 10 mil pessoas morreram nessa pandemia. A pandemia de cólera principalmente ceifou muitas vidas na Rússia, que na época pertenceu ao Império Russo e ao domínio do czar Nicolau I. A pandemia de cólera fez com que muitos avanços tecnológicos medicinais acontecessem, sendo divididos em médicos e biomédicos. Hoje em dia é uma região mais abrangente, mas na época era algo muito inicial. A pandemia de cólera fez com que as pessoas fossem divididas em grupos, principalmente na Índia. As castas que ficavam mais abaixo não recebiam vacina. Aqueles que tinham status localizados mais ou menos aproximados com o governo do domínio britânico eram vacinados e catalogados como indivíduos seguros da pandemia. Uma da maior pandemia, como foi essa que eu estou falando aqui da cólera, se alastrou principalmente no final do século XIX, como já tinha dito antes. Uma das suas principais características foi um agravamento muito rápido de algo que até então parecia que se limitaria às fronteiras do seu país de origem. Mas uma parcela da sociedade não acreditaria que um vírus vindo do continente asiático se alastraria pelo continente europeu e até a América. Nos Estados Unidos, a pandemia de cólera matou cerca de 7 mil pessoas apenas na região da Nova Amsterdã, que hoje é correspondente a Nova York e ao leste dos Estados Unidos. Uma das principais características foi avanço medicinal, vacina e treinamento contra pandemias futuras, que até hoje a gente está se adaptando com isso do coronavírus. A Covid-19 é uma doença causada pela coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. Os sintomas podem variar de uma simples gripe até uma pneumonia severa, sendo os mais comuns tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para a respiração. A transmissão se dá por toque ou aperto de mão, gotículas de salivas emitidas por espirro ou tosses de pessoas contaminadas, ou por objetos ou superfícies contaminadas. O diagnóstico da Covid-19 é realizado pelo profissional de saúde, que deve avaliar certos critérios clínicos. Um dos critérios clínicos é se a pessoa possui um quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre que pode estar presente ou não na hora da consulta. Outro critério é se a pessoa possui dificuldade para respirar ou sente pressão persistente na região do tórax. Outro critério de diagnóstico é o histórico de contato próximo domiciliar nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas observados. Os principais meios de prevenção são lavar as mãos com frequência, cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir com um braço ou um lenço, evitar tocar rosto, nariz e boca com as mãos sujas, evitar contato físico, manter os ambientes limpos e arejados e evitar aglomerações. Se você sentir os sintomas, evite o contato com as outras pessoas. Fique em isolamento por 14 dias. Utilize máscara o tempo todo e separe os utensílios de cozinha, cama e banho somente para seu uso. Agora vamos ver alguns gráficos. Aqui está presente um gráfico que mostra a relação entre o número de novos casos de Covid-19 por data de notificação. Aqui embaixo está presente outro gráfico de barras que mostra a relação de número de óbitos por semana epidemiológica. E aqui mostra um gráfico de linhas que apresenta a relação entre o número de óbitos acumulados nos principais estados do país.